Agora a gente fala com o Coronel Marcos Roberto Claudino, que é coordenador do projeto SOS Desaparecidos no estado de Santa Catarina, que na realidade é o único estado que realiza esse serviço. Coronel, seja bem-vindo. Obrigado, amigos. Um grande abraço a todos da Rádio Menina e a todo o povo de Balneário e região. E muito obrigado pela oportunidade de falar desse assunto que é uma problemática muito séria em todo o Brasil. Ontem a gente começou a falar, na realidade a gente já vem há algum tempo falando, né, sobre os desaparecimentos, que são muitos aqui. E agora, há pouco, na semana passada, nós tínhamos 3 pessoas desaparecidas ao mesmo tempo, entre Tijucas, né, entre Camboriú e Balneário Camboriú, né. Felizmente, uma apareceu, que foi uma moça, uma adolescente que saiu de casa, apareceu e de nada mais grave aconteceu. Mas o senhor já está acostumado com várias situações, vários casos que ainda estão insolúveis, inclusive. O que a gente atribui, o que podemos atribuir o desaparecimento de pessoas? A maioria são adolescentes, né? Os adultos, eu até conversava com o Manuel Mafra, que é do Conselho Tutelar do Núcleo, ele dizia que os adultos às vezes têm um problema, né, um distúrbio mental, tomam medicamentos, enfim, outros que bebem demais, acabam se perdendo, enfim, mas nós temos N citações, hein, comandante? Sim, só para esclarecer, hoje no Brasil inteiro nós temos aproximadamente 250 mil registros de desaparecimento por ano, sendo desses 45 mil de crianças e adolescentes. Em Santa Catarina eu fiz uma estatística dos últimos 7 anos, nós tivemos mais de 18 mil registros, então é aquele que o pessoal vai lá e registra o boletim de ocorrência mesmo, então separado entre homens, mulheres e crianças. E o mais chocante é que a grande maioria, 42,6% de todos os registros de desaparecimento eram de crianças e adolescentes. E assim, falando, nós temos várias situações para o desaparecimento, mas 80% dos desaparecimentos está relacionado à fuga do lar. E então a família, ela é a maior vítima do desaparecimento e a maior produtora de desaparecimento. Explico por quê. É pela que a maioria dos desaparecimentos são causados por conflito familiar. E às vezes tem até um certo preconceito policial quando a pessoa fala, meu filho fugiu de casa, um adolescente passou a noite fora, e às vezes os órgãos de segurança pública não dão a devida atenção que deveriam ter, porque também depois, quando a gente localiza esses adolescentes, essas jovens, essas crianças ainda têm uma boa repercussão na mídia, e criança ainda tem uma boa resposta dos órgãos públicos, mas o adolescente ainda está muito aquém do necessário. A gente vai depois entrevistar, quando a gente localiza esses adolescentes, a gente vê que a causa da fuga do lar está relacionada a maus tratos em casa, está relacionado a abusos sexuais. Muitas meninas que a gente localiza, então dentro da própria casa tem essa violência sexual dentro de casa, exploração sexual, pedofilia, né? E claro, hoje um problema que assola aí o Brasil, que é a questão das drogas, né? Muitos se envolvem, começam só ficando 1 dia, 2 dias fora de casa, e depois a gente vê situações de passarem aí meses e até anos fora de casa. Vamos encontrar em outros estados, em Bolsões, em Cracolândias da vida por aí. Como é que o SOS Desaparecidos trata dos casos que chegam lá? A gente tem uma limitação, né, porque a gente é polícia militar. Hoje existem apenas 3 delegacias especializadas no Brasil inteiro, que é Minas Gerais, Paraná, que é o Sicredi, só trabalha com crianças desaparecidas, e Santa Catarina, que também depois de uma série depois da criação do SOS, depois da nossa união com as mães, com as famílias, reivindicando, também se criou aqui em Santa Catarina a Delegacia de Desaparecidos. A gente tem uma série de limitações, a gente não pode, né, fazer investigação, a gente não pode chamar para oitivas suspeitos, solicitar quebra de sigilo telefônico, bancário, etc. Isso é com a Polícia Judiciária, com a Polícia Civil. Mas a gente tem uma boa resposta, e porque o sucesso do SOS Desaparecidos até a nível internacional, em vários casos que solucionamos, de famílias biológicas, de pessoas que buscavam família biológica aqui no Brasil. É porque nós trabalhamos aproveitando a capilaridade da Polícia Militar. Então, e também nós damos o que é o ideal, que é a primeira resposta. Então, logo que chega a notícia de um desaparecimento, a gente aciona, mesmo às vezes a nossa central, a nossa coordenadoria estando lá em Florianópolis, a gente aciona regionalmente as viaturas. Nós temos hoje tanto o WhatsApp, Facebook, as nossas redes sociais, site, etc. Então a gente aproveita a difusão da foto, da primeira resposta, aglomera as informações para operacionalizar as buscas.
Então, essa primeira resposta, esse atendimento às famílias, o encaminhamento psicossocial também dessas famílias, enquanto a gente tem um grupo que trabalha com a gente chamado GAFAD, Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos. Então, nesse período que a família também se encontra aí nessa angústia de localização do seu ente querido, a gente também proporciona às famílias um aconselhamento. Algumas não querem, mas outras querem a questão do... Nós temos voluntariado de psicólogos, etc. Temos várias situações que a gente tenta dar uma tratativa em todo o ciclo do desaparecimento. Em que região hoje do estado estão aparecendo o maior número de casos? Nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades aí nós temos, né, a grande Florianópolis é campeã, mas Joinville, e depois aqui, né? Se a gente botar junto aí entre Itajaí, Balneário, Camboriú, Itapema, nessa região aqui, também é uma e da mais preocupante também, porque a maioria dos casos daqui, da região, são de crianças e adolescentes, né? Desaparecidos. Então, isso é o que preocupa, mesmo até aqui a prefeitura tenta ser uma das únicas também que eu conheço do Brasil que tem uma equipe que trabalha com relação ao desaparecimento de pessoas, dá um bom atendimento aos moradores de rua, que isso é importante. Nós trabalhamos também lá na região muito com relação ao morador de rua, que muitos acabam, principalmente os idosos com mal de Alzheimer, pessoas que têm algum problema cognitivo, algum problema mental em geral, acabam caindo ali naquele bolsão de moradores de rua. Então, mesmo tendo Balneário e Camboriú e região ainda tendo um apoio da prefeitura nesse sentido, nós ainda temos constante ainda vários casos de desaparecimento. Até porque nós temos aproximadamente 3 mil registros de desaparecimento por ano em Santa Catarina nos últimos 10 anos. E esse quadro, esse número, ele não diminui de ano para ano, ele também não aumenta. Então é algo constante, é algo que é um reflexo, como eu falei, de toda uma problemática da sociedade, já que 80% dos casos são relacionados a conflito familiar. E também há uma grande dificuldade para nós, que é o que? 80% dos casos também, oscila aí entre 80% e 70% dos casos, não há um indício de crime, o que também dificulta e muito, a não ser que seja aí, às vezes, um delegado bem interessado, uma equipe bem interessada, aí, às vezes, de buscar aí essa solução, mas às vezes não há um indício de crime, que também impossibilita muitas coisas relacionadas à investigação, que são quebra de sigilo, solicitações né, de escuta telefônica, etc. e tal. Então fica aí muito, às vezes, complicado para trabalhar por esse limbo jurídico que se encontra o desaparecimento e o mistério causal que ele é em muitos casos. Olha só, não sei se já chegou até o senhor, a gente recebeu agora do nosso teleouvinte que acompanha, né, o desaparecimento de uma senhora que está desaparecida em Camboriú, ó, Maria de Lourdes Andrade Graminho, aí já colocado na tela, está desaparecida já, né, pedindo encarecidamente que a gente continue divulgando, continue compartilhando. Faz uma semana que ela está desaparecida. Conseguiram agora uma foto mais recente desta senhora, além da jaqueta cinza escura com listras horizontais pretas, está com um cachecol lilás. Qualquer informação tem os contatos aqui, depois a gente pode repassar também. Isso, repassa pra gente e até quem estiver nos ouvindo, a gente trabalha com duas vertentes assim, bem legais. Primeira é essa de pessoas desaparecidas, que a gente pode amplificar a questão da divulgação. Nós temos vários parceiros em muitos estados, ONGs, como Mães da Sé, Mães em Luta, institutos, tem vários locais no Brasil inteiro que a gente pode ajudar na disseminação das fotos. É muito importante que seja cadastrado, a gente solicita que, além do boletim de ocorrência, que seja cadastrado no nosso site, que a gente entra em contato, homologa, faz várias perguntas. É meio chatinho às vezes isso, porque a gente vai lá, pergunta tudo de novo, tudo que ela colocou no boletim de ocorrência, mas é importante para nós, para que a gente saiba, fique, né, bem atento à questão do desaparecimento. E temos uma outra vertente que a gente chama de procuro familiar. Nós temos dois cadastros lá, um é cadastrado desaparecido e outro procuro familiar. O que é esse procuro familiar? São os casos que aconteceram até na região aqui de Camboriú e Balneário, pessoas que foram traficadas na década de 80 e 90 por uma... Aqui tinha lembro. Tinha um grupo que trabalhava com isso. O Cesário era aqui de Balneário, Arlete Rilu mora ali em Pissarras ainda, né?
inclusive até originou aquela novela Salve Jorge, foi relacionada a esse tráfico de pessoas, e hoje esse grupo está lá em Israel, são adultos, e entraram em contato com a gente para que a gente localizar essa família biológica. Localizamos a dona Ruth aqui em Camboriú, teve muita repercussão na mídia. Então casos como esse, na verdade, qualquer caso, né? Às vezes a pessoa quer encontrar irmãos que foram separados na infância, pessoas que foram dadas para adoção, e muitas pessoas querem encontrar o seu ente querido, e a gente conseguiu aproximar, até casos aí nós conseguimos localizar, depois de 50, quase 60 anos depois, conseguimos aproximar 2 irmãos. Então a gente trabalha com isso também, que às vezes a população precisa, né? E não tem dos órgãos públicos ninguém para recorrer nesse desespero em localizar o seu ente querido. Maravilha. Então, quem precisa de apoio, por favor, né? O senhor já deu as vertentes, mas já vai direto, liga para algum número ou vai no site? Você pode ligar para o 190, eles vão lhe orientar. Nós temos o nosso site, que é o site da PM, também é bem fácil, qualquer que se esquecer aí, ou não puder anotar agora, entra no site da PM, da Polícia Militar, vai ter ali uma bandeirinha do SOS Desaparecidos, clica ali que vai direto na nossa página. Mas o nosso site é www.pm.sc.gov.br/desaparecidos. O nosso Facebook, homepage Facebook é SOS Desaparecidos PMSC. E o telefone de plantão, que está 24 horas por dia, você pode ligar, pode mandar o WhatsApp para nós, qualquer hora do dia ou da noite, e acionar a gente, é 48 o prefixo, 48 o prefixo, e o número é 91 56 82 64. 48 prefixo, número 91 56 82 64, e nós estaremos lá para lhe atender, lhe orientar e fazer todas as providências necessárias ao desaparecimento de pessoas em todo o estado, e atendemos também pessoas de fora do estado, não negamos, até porque nós também solicitamos que nossas fotos, que os nossos desaparecidos aqui de Santa Catarina também sejam divulgados em outras ONGs, em outros estados. Então a gente também troca essa figurinha aí com outros estados para que a gente consiga ampliar a divulgação do desaparecido em todo o Brasil. Tenente Coronel Marcos Roberto Claudino, muito obrigado por ter aceito o convite. Veio de Florianópolis aqui para falar com a gente. Daqui a pouco já tem que estar lá de novo, né? Rapidinho. Rapidinho, tem uma consulta médica daqui a pouco, mas foi um prazer, uma honra. É sempre bom falar desse assunto. É bom sempre que a população saiba, né, se previna com relação ao desaparecimento de pessoas. Né? Digo aqui que isso, às vezes a gente pensa que isso acontece com o vizinho ou no filme, numa televisão, mas não acontece com as pessoas. Os números estão aí dizendo, a cada 11 minutos uma pessoa desaparece. Muito obrigado a vocês da Rádio Menina. Um grande abraço a todo o povo de Balneário, que eu adoro muito. Fiquem com Deus e contem sempre com SOS Desaparecidos. Muito obrigado.